Vamos então para a nossa 14ª aula de Godot Engine do nosso curso de desenvolvimento de jogos. Agora são 15 horas e 2 minutos, ok? E nós vamos continuar falando um pouquinho sobre, scripts, tá? Vou pedir para vocês assistirem o vídeo, cliquem em gostei, se inscrevam no canal e deixem seus comentários, ok? Então vamos lá. O que seria o script, na verdade, né? Nós vamos ver que essa ideia, o script, na verdade, é um conjunto de linhas de código que são inseridas, né? Que são colocadas, no caso usando a linguagem GDScript, tá? E essas linhas de código, elas vão formar o quê? Toda a interação, toda a parte de programação do nosso código, ok? Mas para isso, a gente precisa entender como é que a gente vai montar essas coisas dentro do nosso código. Nós vimos que nós podemos dividir o nosso script em 3 regiões, né? Nós podemos dividir aqui uma parte principal, aonde nós vamos definir variáveis, né? E aqui nós vamos ter duas funções. Nós vamos ter a função read, ok? E aqui nós vamos ter a função proxies. Tudo bem? Essas 3 divisões dentro do nosso script, elas são importantes. Por quê? Logo nós vamos ter uma aula só sobre variáveis. Mas, ao definir uma variável aqui nessa região, essa variável ela pode ser utilizada dentro das funções que eu vou criar. Tudo bem? Então, nós vamos ter essas 3 regiões. Bom, eu venho falando já do que é uma função. O que é uma função? É um conjunto de linhas de código, tá? Que são executadas, ou seja, é um bloquinho de código. É um grupo de linhas de código que, quando eu associo a esse grupo de linhas um determinado nome, tá? Então, por exemplo, eu tenho a função read, ou seja, tudo que eu colocar dentro dela será executada a partir do momento que eu chamar o nome dela. Tudo bem? E como é que eu sei se um comando ele está dentro ou fora da função? Então, se a gente olhar aqui dentro, olha só, eu vou abrir aqui o Godot, tá? Eu vou abrir aqui o Godot. E se a gente olhar, o que vai acontecer? Um elemento extremamente importante aqui é o 2 pontos. Então, olha só o que eu fiz. Eu criei algumas variáveis, ok? Vou colocar aqui uma constante. Então, para criar variáveis, eu uso a palavra var. Para criar constantes, a palavra const. Vou chamar essa variável de pi. Eu vou fazer igual a 3,1415,9, ok? Então, eu criei uma constante. Então, aqui eu estou criando variáveis e constantes. Como é que eu sei que eu começo uma função? Então, aqui eu tenho que ter a palavra reservada func. E aqui eu venho com o nome da minha função. Toda função vai ter abre e fecha parênteses. E ela vai ter os 2 pontinhos logo em seguida que indica. Sempre o código que vai fazer as linhas de instrução, o código que vai fazer parte de uma função, ele tem que ser colocado indentado. O que é a indentação? A indentação é você deslocar, por exemplo, se função está aqui, eu tenho que deslocar o código que pertence à minha função para cá, mais para a direita. Ou seja, então, o Godot ele vai ficar sabendo o seguinte, que eu estou começando uma função e que essa linha de código faz parte da função. Como que ele sabe isso? Porque essa linha de código está indentada, tá? Sempre que um comando
para ser executado, sempre que um comando depende de outro para ser executado, ele deve ser indentado. É como se houvesse uma hierarquia. Esse comando aqui, ó, ele só vai ser executado no momento em que essa função ela for chamada. Tudo bem? Então, eu preciso fazer aqui, por exemplo, eu só vou imprimir aqui, ó. Eu só vou fazer isso, por exemplo, eu vou criar uma variável com o nome de tempo aqui, ó. Vou criar uma variável com o nome de tempo, tá? E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou, tempo é igual a tempo mais delta. Ou seja, eu estou colocando uma linha, olha só, observem que eu não coloco essa linha na mesma vertical, né, da função. Eu quero ela só vai ser executado nessa função. Então eu estou fazendo isso, tá? E aí eu vou fazer que if tempo, se for maior que 2, ou seja, vai ser maior que 2 segundos, tá? E eu coloco 2 pontinhos. O que vai acontecer quando for maior que 2 segundos? Ele vai somar 1 na idade, vai imprimir a idade, ok? E vai me zerar o tempo. Ok? Então, o que vai acontecer aqui? Olha só, por que eu desloquei? Por que eu desloquei esse código aqui, ó, em relação a esse? Porque esse código só vai acontecer quando essa instrução for verdadeira. Eu vou estar explicando também isso melhor numa próxima aula. Então, esse código só vai ser executado quando essa for verdadeira. E aqui eu estou definindo um bloquinho de instruções. Ok? Essas 3 linhas de código, elas só serão executadas quando isso for verdadeiro. Então, eu começo a função, ele vai somando o tempo. Chega aqui, tempo é maior que 2? Não, ele vem e volta, vai ficar fazendo isso 60 vezes por segundo. Quando o tempo for maior que 0, ele vai fazer isso aqui. E aí ele vai fazer isso aqui, certo? E aí volta o tempo para 0 para ele poder começar novamente. Ok? Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Olha lá, Pedro. Ó, 39, vai passar 2 segundos, 40, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, e aí ele vai somar 1, ok? Tá? Porque eu criei um código aqui, tudo bem, se ninguém entendeu, tá ótimo, porque eu ainda vou explicar tudo isso em mais detalhes, mas eu quero que vocês entendam, pelo menos no momento, que eu criei umas variáveis aqui, aqui eu tenho uma função, essa função ela pode ter uma ou mais instruções associadas a ela. Nesse caso aqui eu tenho várias instruções associadas a ela, tá? Essas instruções serão executadas 60 vezes por segundo. No caso, essa daqui sim, mas elas dependem dessa. Então, quando o tempo for maior que 2, essas vão ser executadas. Então, não necessariamente toda vez que essa é executada, essas serão executadas, porque elas dependem de uma condição que se torne verdadeira. E aí o que acaba acontecendo? Aqui, ó, elas estão indentadas. Observe então que tempo está indentado em relação à função, tá? If está indentado em relação à função. Já idade está indentado em relação a if, ou seja, esse comando depende desse. Esse comando depende desse. Já esse daqui depende desse, esse depende desse, esse depende desse. Como que eu falo que uma coisa depende do outra? Fazendo a indentação do código, tá? Então, se a gente for escrever aqui, o que seria, então, a indentação do código? Vamos colocar assim, ó, indentação do código. Indentação do código, tá? Como que eu posso estar colocando isso? Então, toda vez que uma ou
várias instruções dependem de outra para que sejam executadas, tá? Essas instruções são deslocadas ou iniciadas um pouco à direita, ou alguns espaços à direita, ou alguns espaços à direita. Tá? Então a indentação é muito importante, ok? A indentação ela é muito importante na hora que você for escrever um código aqui no GDScript, tá? Tudo isso envolve o quê? Envolve primeiro saber que o GDScript um script ele vai ser formado por muitas linhas de código. Essas linhas de código possuem também uma hierarquia entre elas para definir quem é executado primeiro, tá? Dependendo da região onde você coloca o seu código, por exemplo, se eu definir uma variável aqui, ela se torna uma variável global. Já se eu definir uma variável aqui dentro ou aqui, ela se torna uma variável local. Isso diz respeito ao escopo da variável, algo que a gente vai estar estudando mais para frente, tá? E basicamente é isso que eu queria estar falando nessa aula, tá? A ideia que você tem que ter do que seria a indentação de um código, tá bom? E a gente continua numa próxima aula.